Em dados mundiais, 60% das mortes são causadas por morte súbita, superando o câncer, o diabetes, a hipertensão e a doença isquêmica. Será que é possível prevenir esse mal? A morte súbita é uma parada cardíaca repentina, onde o paciente pode às vezes estar andando, não está sentindo nada e de repente ter uma parada cardíaca e cair no chão desacordado. Isso é causado por uma arritmia, que é a fibrilação ventricular, que por algum tempo fica em fibrilação ventricular, depois evolui para uma parada cardíaca total, né? Isso pode ser causado por uma série de fatores, não é simplesmente uma alteração, um distúrbio elétrico. Esse distúrbio elétrico já é consequência de outros distúrbios cardíacos. A causa mais comum é a doença arterial obstrutiva coronariana, né? A doença arterial coronariana, que é o infarto. Quando o paciente infarta, ele pode simplesmente evoluir com a fibrilação ventricular e fazer uma parada cardíaca. Essa é a causa mais comum, mas existem muitas outras causas. Existe a cardiomiopatia dilatada, que é um nome complexo, mas é quando o coração, por algum outro problema cardíaco, ele dilata e pode acontecer isso. Existe a cardiomiopatia hipertrófica, que é um problema congênito, que a pessoa nasce com isso. Isso é importante que seja identificado logo cedo, porque a morte súbita pode acontecer na adolescência, quando o paciente é jovem, adulto ainda. Então, e é um fator muito genético e geralmente outras pessoas da família também têm. Então, quando você identifica uma pessoa com cardiomiopatia hipertrófica, você tem que pesquisar na família que outras pessoas podem ter também. E tem a própria arritmia mesmo, alguma pessoa que pode ter algum distúrbio elétrico do coração que pode evoluir com a parada cardíaca. É possível identificar sintomas na morte súbita e às vezes ignorados. Então o paciente às vezes acorda e tem uma pontada, tem uma dorzinha no peito, sente uma faltinha de ar, ele ignora isso e vai levando o dia até que de repente ele tem uma parada cardíaca súbita. Então por isso que é importante, o paciente começa a sentir mal, ele procurar um atendimento, né? Ele pode ter sorte de ter um sintoma mais agudo e ter dor e dar tempo de chegar ao hospital, isso quando a morte súbita é causada pela obstrução das coronárias, ou ele pode simplesmente ter uma parada sem aviso, quando entope agudamente ele já evoluiu com uma parada cardíaca. Isso depende muito até da artéria que é obstruída no coração, que é uma artéria principal, provavelmente ele vai ter uma morte súbita e não vai dar tempo nem de chegar no hospital. E por que é importante, então, uma consulta ao cardiologista, mesmo quem não tenha nunca tido algum problema? É importante fazer uma avaliação cardiologista, primeiro para fazer pelo menos um eletro, para avaliar se ele tem algum distúrbio elétrico do coração que pode evoluir para alguma arritmia mais séria. Para fazer a ausculta cardíaca, para ver se tem algum sopro, alguma alteração estrutural no coração. E dependendo de cada caso, se tem alguma história familiar, alguma coisa diferente, fazer um ecocardiograma para saber se tem uma alteração estrutural. Além de ver os fatores de risco para a doença coronariana, né? que é um paciente que pode desenvolver a doença e ter um infarto com parada cardíaca. Eles não são similares, né? A parada cardíaca por infarto pode causar morte súbita, mas nem sempre a morte súbita é por doença coronariana, é diferente. São os indivíduos mais idosos e que têm fatores de risco para a doença coronariana, ou que já têm doenças coronarianas, ou que têm doenças já estruturais estabelecidas. Então, o paciente que já tem um diagnóstico, já trata, ele tem mais risco de ser vítima de uma parada, de uma morte súbita, vamos dizer, por uma parada cardíaca. Mas pacientes jovens também, com cardiomiopatia hipertrófica, também têm risco de morte súbita. A morte súbita, quando acontece, o mais importante quando acontece uma morte súbita é começar a reanimação cardiopulmonar. Então, se alguém tem uma parada cardiorrespiratória, né, uma morte súbita na sua frente, a coisa mais importante de se fazer é começar a ressuscitação. Então, isso é muito importante, porque cada minuto sem oxigenação, as células do corpo vão morrendo. Então, principalmente as do cérebro, que é a nossa maior preocupação. Porque depois de 5, 6 minutos de parada circulatória total, é quase irreversível o dano e o déficit neurológico. Então, quando o paciente tem uma parada cardiorrespiratória, o que a gente chama ou a morte súbita, né, tem que ser começado a fazer a parada cardiorrespiratória. Depois que o paciente sobrevive a essa parada e é ressuscitado e volta à vida e vai para o hospital, tem que ser definido qual a doença estrutural que ele tem. De acordo com a doença estrutural que é definido qual o tratamento. Mas hoje o que a gente tem é o cardiodesfibrilador implantável, que é como se fosse um marca-passo, que coloca um cabo lá dentro do coração, que ele faz a leitura em pacientes de alto risco, né, de morte súbita, ele faz a leitura de uma fibrilação ventricular ou de uma arritmia maligna e ele já dispara um choque, fazendo que reverta e o paciente não ter a parada cardíaca, a morte súbita.
tem atleta, o jogador de futebol que eles têm um cardiodesfibrilador implantável e eles jogam futebol e são jovens que tiveram parada cardíaca e para voltar à atividade eles precisam viver com esse marca-passo, como se fosse um marca-passo, e podendo tomar choque se eles tiverem a arritmia. O cardiodesfibrilador é diferente do marca-passo nesse sentido, ele não funciona o tempo todo, ele só está lendo o tempo todo a parte elétrica, mas ele só dispara o estímulo elétrico se tiver alguma arritmia, né? Existem alguns defeitos ou algumas alterações que podem fazer com que esse cardiodesfibrilador dispare sem ter arritmia. Esse que é o grande problema e tem que ser muito bem indicado, porque senão o paciente às vezes não tinha indicação, pode ter uma deflagração de um choque sem ter tido arritmia de verdade. Isso é um desconforto enorme para o paciente. Muito tem se falado recentemente na mídia sobre os riscos de exercício físicos intensos, que alguns maratonistas e alguns corredores podem ter morte súbita, mas a porcentagem desses pacientes que têm morte súbita é muito inferior à população geral. Então, se faz um alarme sobre o risco da atividade física, e isso eu acho que é um desserviço para a sociedade, porque algumas pessoas acham que então eu estou até melhor que esse pessoal que está fazendo atividade física. Mas se você comparar a mesma população com a população que não faz atividade física, eles têm morte súbita também, mas é muito menor que a população em geral. É possível prevenir tratando com estilo de vida, né? Prevenindo a principal causa da morte súbita, que é a doença arterial coronariana. Então isso você já previne. É possível prevenir identificando pessoas que têm cardiomiopatia hipertrófica e tem na família e identificar logo cedo para definir se tem alguma arritmia, se vai ter que colocar o cardiodesfibrilador implantável para prevenir. E é possível fazendo consultas com o cardiologista para identificar se ele tem algum problema estrutural cardíaco, que essas pessoas têm mais chance de ter morte súbita. O exercício físico não é um fator de risco para morte súbita. É claro que o paciente, para começar a fazer atividade física, ele deve passar por uma avaliação médica. Às vezes, nem sempre, dependendo da história clínica do paciente, necessariamente precisa ser com um cardiologista, mas ele precisa ter sido examinado fisicamente, de preferência fazer um eletrocardiograma, e para identificar algum problema, mas ele, sem dúvida nenhuma, não é um fator de risco para a doença cardiovascular. Ele vai prevenir a doença cardiovascular. A percentagem de problemas com mortes, a percentagem de pacientes com morte súbita que fazem atividade física é muito menor que a porcentagem da população que não faz atividade física.